Confederação do Elo Social do Brasil. A Morenita me passou aí que você é proprietária de algumas áreas, tem um bom envolvimento aí com relação a esta parte que nós estamos buscando. Gostaria que você falasse um pouco aí desse seu trabalho e a pergunta que não quer calar: você chegou a visitar o nosso projeto, viu o passeio virtual? O que você soube do que nós pretendemos fazer em parceria contigo aí? Bom, vocês me ouvem? Sim, muito Bom, bem. eu sou professora Clarete, professora do infantil até o quinto, o quinto ano e também professora de espanhol do ensino médio. Atualmente eu atuo como formada na UNB, Brasília, e também sou gestora ambiental, né? Além de professora de espanhol, gestora ambiental e também trabalhando com estudantes com necessidades especiais, dificuldade de aprendizagem, né? Pedagoga da equipe especializada de ensino-aprendizagem. Atualmente estou trabalhando com Minha Casa Minha Vida Rural e Urbana, da Caixa Econômica, projeto do governo federal, com a nossa cooperativa. É uma cooperativa sem fins lucrativos e moro em Brasília, Distrito Federal. Sim, eu soube do projeto, na verdade eu vi vídeos, né? A Morena me apresentou alguns detalhes, falou comigo desse projeto. Tem essa parte, né, do trabalho de reciclagem também. E soube por ela também que vocês estão precisando de uma área, né, para desenvolver esse trabalho e talvez, quem sabe, uma parceria. E aí eu também agora estou aqui também muito mais para aprender, para saber mais sobre esse projeto e saber onde eu posso me incluir nele ou ajudar ou me tornar parceira, se for o caso, ou ajudar de alguma maneira. Estou à disposição. Então, tá bom. Claramente, nós temos diversos projetos. Se nós formos aqui falar de todos, nós não vamos evoluir. Aí vai tumultuar a agenda, tá? Com Exatamente. relação a catadores, nós temos um projeto aí. Poderia depois marcar uma reunião específica para isso. Mas a pauta da reunião aqui é uma área de terra que você teria, e que, de acordo com o tamanho e a localização dela, poderia ser que coubesse nela dois dos nossos projetos, que é uma sede estadual, que nós pretendemos fazer aí no Distrito Federal, que seria a nossa sede da Federação do Elo Social Distrito Federal, e uma sede federal, de onde nós vamos gerir todo o nosso projeto. Agora, ele é um projeto que vai gerar muito emprego, nós estamos falando aqui de 300 a 400 empregos, então o nosso desejo é estar em uma área onde nós pudéssemos fazer também, ao lado deste projeto, um condomínio fechado, onde as pessoas pudessem construir as suas casas. Tá? Nós não trabalhamos com nada abaixo de 200 metros quadrados, então precisaria fazer todo um estudo para saber se a área de terra que você tem o domínio, se ela cabe em um projeto como esse. O nome já está dizendo novas capitais. Então nós vamos ter aí um trabalho desse em cada um dos estados do Brasil, para andar no paralelo ao governo, porque já está aprovado que deputado federal, vereador, senador não resolvem o problema. Então, Uhum. o cidadão precisa ter uma organização dele, Exato. alheio à política. Então, nós criamos toda essa estrutura, nós temos os nossos comendadores estaduais, os comendadores federais, são cidadãos, não são políticos, não estão na seara política e tomam as decisões. As decisões que eles tomam, se não nos agradar, nós temos capacidade jurídica, técnica e legislativa para enfrentá-los e para derrubar as leis que são contrárias ao que nós queremos,
O nosso objetivo com isso é provar que o governo não tem tanta utilidade e você não consegue provar isso se você não for melhor do que eles. Você está aí no projeto Minha Casa e Minha Vida. Eu sou o único que conseguiu no Brasil suspender o pagamento do CDHU de todos os empreendimentos há 24 anos atrás, porque a Lei 67666 proíbe que se comercialize áreas de terra cuja documentação não esteja irregular. E o governo é especialista em invadir a área, fazer condomínio, vender esses apartamentos para essas pessoas. Esses apartamentos Minha Casa e Minha Vida, o custo deles é, no mínimo, 50 vezes o que vale. Só que falar o que eu estou falando aqui é muito fácil. Todo mundo fala e depois se elege. Eu não quero me eleger. O que eu quero é mostrar que o governo não funciona. E para mim mostrar que ele não funciona, eu tenho que funcionar sem o dinheiro dele. E essa é a minha especialidade. Eu monto projetos onde o governo é muito bem-vindo, obrigado, como visitante. Eu não posso pegar um centavo do governo, porque o dia que eu pegar um centavo do governo, eu passo a fazer parte dele e eu passo a fazer parte de um sistema. Então, se você tem uma área, se essa área se encaixar com um projeto que nós gostaríamos de fazer, nós vamos fazer o projeto, nós vamos aprovar o projeto e nós vamos lançar este trabalho, nós vamos parcelar os valores para as pessoas, nós vamos regularizar e nós vamos provar que nós conseguimos fazer aí 200 casas a, no mínimo, de 5 a 10% do que o governo diz que gasta, porque quando ele fala que vai fazer, ele não tem dinheiro, ele vai buscar dinheiro emprestado para fazer. E aí as pessoas colocam dinheiro. Então, o que eles fazem, eu sei fazer, e eu não preciso deles. Então, eu gostaria de saber um pouco mais dessa área que você tem, que a nossa reunião é exatamente para falar desta área. Qual é a topografia, qual é o tamanho dela. O resto, nós não temos nenhum tipo de problema. Como você é ambientalista, nós também somos. A nossa diretora de aprovação ambiental é a Carla Martins, uma das pessoas mais famosas no Brasil e no mundo. Ela tem 3 livros escritos sobre resíduos sólidos espaciais. Então, eu acho que uma pessoa que conhece resíduos sólidos até no espaço, nós sabemos muito bem o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Temos algumas aberturas no INCRA, em outros locais. Você poderia me falar um pouco dessa área que você tem para a gente saber se podemos avançar? Pois não. Graças a Deus eu tenho uma área aqui disponível, né? Eu tenho uma área aqui que ela mede 4 hectares, ponto 25. Então dá 40 mil e tanto, né? Porém, dessa área, quando Morena tem tempo que vem conversando comigo sobre isso, sobre essa área. Olha, Clara, essa área dá para fazer muita coisa boa, dá para fazer projetos bons, né? Eu trabalho para pessoas que vale muito, vai gostar, ela visita, ela gosta de vir aqui. Eu moro nessa área, inclusive. A minha casa é simples, mas é de 300 metros. E essa área, ela tá assim, livre, né? Nessa área tem um cerrado. Esse cerrado, eu estive no IBRAM, o senhor sabe o que é, o senhor é de Brasília, não sei, sabe, mas sabe o que é o IBRAM, né? O Instituto Brasileiro de Ambiental, e pedi a licença para tirar meu cerrado, porque eu queria fazer estradas em vez de passar por um lado, passar pelo lado do cerrado. E aí ele me disse, não, quando você vai mexer em 4 hectares no Distrito Federal, de cerrado, que não tem rio, não tem córrego, você não precisa pedir licença, principalmente se for fazer turismo rural. Algumas coisas ele foi explicando que não precisava pedir a licença. E eu falei, então me dá um documento dizendo isso. Aí ele me deu a lei dizendo isso. Bom, fora a parte,
Eu gostaria muito também de desenvolver, não sei se vocês pretendem, a área é plana, né? Um pouquinho, ela está mais ou menos a uns 200 metros do asfalto da BR-251. Pelo lado, para dar a volta, ela está a 800 metros, que é onde é o portão hoje. E chegando nessa outra área da mata, do meu cerrado, que eu quero abrir estrada, não abri porque o esposo disse não abre para poder ter mais segurança, porque a gente não vai mexer mesmo aí no cerrado, então não abre agora. E aí, dá 800 metros de distância do asfalto até aqui. Agora já vão começar outro asfalto, que vai estar a 400 metros do portão. E pelo outro lado, 200 metros no máximo. Essa área de 40 mil metros, bom, eu acho, não sei quanto espaço vocês necessitariam, se 20 mil metros, se 10 mil metros, se 40 mil metros, ou se é tudo. Dá para fazer casas e dá para fazer esse projeto da reciclagem, penso eu. Porque para reciclagem não precisa de mais de 10 mil metros, pois não? E da outra área faria, na outra parte faria casas. Aí eu não sei se vocês vão fazer apartamento ou casas de baixo custo ou casas a nível 2 ou 3 no caso, para funcionário público, ou também não sei se é casas de nível mais elevado, né? De maior valor agregado. Eu estou à disposição, a minha área é essa, documentos. O documento que eu tenho a posse, né? Inclusive votada por todos os desembargadores unanimemente, porque o vizinho havia colocado na justiça, isso em 2011, por aí, ou 12, e aí o Ministério Público entrou falando, não, não pode ter acordo. A gente fez um acordo, o Ministério Público entrou na época dizendo, não, não pode ter acordo daquilo que não os pertence. E aí o juiz falou, mantenho o acordo, mantenho, né, homologo o acordo. Aí o Ministério Público pediu para subir, né, e os desembargadores votaram, é, deixando cada nós na nossa posse por unanimidade. Graças a Deus, isso foi até bom, porque aí me deu garantia de que a posse é minha. Tenho duas opções. Ou eu vou para o cartório pedir. Não fui porque eu acho que o ITBI, essas coisas para mim, é um pouco avançado. E também não sei mexer com isso, sinceramente. Eu não sei trabalhar com a parte de documentação. Mas tem um jeito de pedir a anuência, né? Já paga imposto territorial rural há muito tempo, muitos anos. E o advogado da ETR disse que, bom, você já pode assinar seu documento, talvez CCU, CDRU. Eu não quero assinar, porque o senhor sabe, o senhor falou uma coisa aí no início, muito bem falada, que eu concordo com o senhor quando o senhor disse assim: maior grilheiro de terra no Brasil, no nosso caso em Brasília, chama Terra Cap. É ela que faz, reparte, vende, faz casa, faz apartamento, faz casas nobres e vende. E eu preciso ir para o cartório, pedir uma anuência na Terra Cap para desmembrar minha matrícula. E isso demanda capital. E aí, primeiro que eu não sei mexer com a parte de documento e não vou estar em condições financeiras para estar mexendo com isso, com essa situação. Realmente é muito caro esse tipo de coisa. Os documentos É. que você tem, a origem da sua terra, certamente são de Goiás. E aí você teria que estar fazendo a transferência desses cartórios para o cartório de Brasília, é uma fortuna. Sabe? Realmente você fez o certo, ficar quietinha e esperar o melhor momento. É. Olha, eu estarei em Brasília de 4 a 6 de maio. Eu quero conhecer sua terra. Os documentos, pelo que você me falou, eu também sou advogado, pelo que você falou, eles são interessantes, tá? Eu É. preciso ver aí o posicionamento dessa terra, até onde chega o asfalto. Você está a qual distância do plano piloto? Só para mim ter aí uma noção. Quando não tem trânsito, eu estou a mais ou menos a uns
uns 30 quilômetros. É porque eu estou encostada no Jardim Botânico. Não sei se o senhor conhece os Jardins Mangueiral. Eu estou a uma meia hora no máximo. Quando não tem trânsito, até 15, 20 minutos a gente chega. Nos ministérios, na rodoviária do Plano. E esses vizinhos que você tem aí, qual é a situação dos terrenos, das áreas deles? Olha, alguns deles, a maioria deles já venderam. Quando o senhor falou de 200 metros, a maioria já fizeram isso. Já venderam, né? Um ainda Tá, vendeu umas partezinhas maior, tipo 1.000 metros, 2.000 metros, mas a maioria vendeu de 200 metros. Estão aqui tá. perto de mim. Eu acho que eu sou a única, salvo engano, que ainda estou aqui inteira. Mas já pensei, ainda... Olha, como as coisas acontecem. Quarta-feira, depois de amanhã, irei eu para Unai, Minas Gerais, minha terra natal, minha família está lá. Transferi uma caminhonete para o meu nome e resolver exatamente, eu ia resolver sobre essa terra. Se eu vendia, se eu não vendia, o que que eu ia fazer? E também ia perguntar para os meus irmãos mais velhos, assim, uma opinião e tal, um direcionamento. E Morena vai e falou comigo hoje, preciso fazer a reunião com você e preciso conversar sobre esse assunto. Para mim seria interessante. Se vocês acharem melhor, Olha, deixa eu te falar qual é o nosso ouça, plano, tá? Nosso plano, pelo tamanho da sua área, nós não conseguiríamos colocar os dois projetos nossos, que é esse que está aparecendo aí na tela. Não sei se você está conseguindo ver, mas acho que você viu o passeio virtual, né? vi. Mas Esse é nós da conseguimos. reciclagem ou é de imóveis? Não, não. Esse aí é uma sede. A sede. O que for, o Juscelino Kubitschek fez quando ele construiu Brasília? Ele encontrou um local plano que pudesse colocar a capital do Brasil e construiu Brasília. Não é isso que ele fez? Isso. Nós estamos seguindo o mesmo caminho dele. Para pôr Estamos a procurando, sede. nós estamos procurando um local plano, tá? Para nós fazermos a nossa sede, a estadual é em formato de um avião, tem duas asas, Vi. tal, né? E a nossa sede federal é em formato de um foguete. Eu acredito que na área de terra que você tem, cabe a nossa sede federal, que demanda uma área menor. Agora, vamos te dar aqui um exemplo para vocês verem onde é que está a solução financeira para que tudo isso aconteça, né? Porque se nós ficarmos falando aqui sobre projetos e não falar de dinheiro e não falar quem vai pagar, aí vai virar conversa de bêbado na porta do botequim, e não é Mas isso. com licença, qual o tamanho da área que o senhor, que a confederação necessita em hectares ou em metros quadrados para fazer a Olha, sede? um dos projetos vai 20 mil metros, que é esse que eu estou aqui vislumbrando que poderá fazer na sua área. Aí Sim, mas nós temos sobraria, 40.000 metros. sim, mas sobraria 20 mil metros, porque nós temos que fazer dinheiro, tá? Ah, Ah, entendi. você imagine, vamos te dar aqui um exemplo. Você é que aí Brasília é diferente, mas vamos dar aqui um exemplo. Você tem uma área de terra lá e você vai construir um estádio de futebol. Então, aquela área de terra vale R$ 2.000, digamos. O dia que você construir o estádio ao redor dela, passa de 2 para 20. Então, se nós É. fizermos esta nossa sede lá, toda a região vai ter uma supervalorização, entendeu? Até esse pessoal que vendeu o terreninho aí de 200 metros vai valorizar o terreno deles, que as pessoas vão querer comprar as casas deles para derrubar e fazer casa melhor. Então, o projeto é esse, digamos. A sua área inteira, vamos dar um exemplo aqui, digamos que a sua área inteira estivesse valendo 4 milhões. Nós dividimos ela no meio, constrói o nosso empreendimento
e o que vai sobrar, se nós transformarmos em um condomínio, vai valer o dobro do que valeria ela inteira para você e vai conseguir vender, entendeu? Um condomínio de alto padrão. Então, isso por isso que eu preciso ir aí ver, né? Condomínio de alto padrão depende do local, sabe? Esse pessoal que É. mora alto padrão, eles não querem morar em locais do tipo que pode estar aí. Né? Se você falou que seus vizinhos já dividiram as áreas para casa de terreno de 200 metros, então isso aí virou um forfé. Tem casa. Porém, porém, na entrada, a Morena pode explicar depois para o senhor, porque nesse lado do meu portão, desse lado do meu portão, é que tem isso. Mas aí a entrada para a BR 251 está livre e está só condomínio de alto nível do lado, que é a do Pérez, Morena. Que Pérez ali está fazendo só casão aí. Então está na minha divisa e que dá para a BR 251, Morena. Então, Você está isso tudo entendendo? faz parte. E o muro Com seria certeza. ali. Inclusive, presidente, nós já tínhamos essa ideia. A pessoa Então, isso que você falou é tranquilizante. Você faz muro alto desse lado aonde as pessoas de baixo nível estão e frente para o outro lado, porque a sede é linda e as pessoas É, que vão frequentar vão tem que querer fazer. morar ali, sabe? Então aí você abandona esse lado. É, Exatamente. se for desse jeito, realmente dá para fazer condomínio de médio padrão e alto padrão, sabe? É. Você vê que nós até já pensamos nisso, tá? Vou mostrar para você aqui. Esse celular da Morena é um horror. Eu vou. Eu não estou entendendo nada. Não dá para entender, coitada. Ela tá com sinal muito Passando o ruim. saco para ela. Ó, esse aqui não. Deixa, ok. Deixa eu só te mostrar para você as opções que nós temos. Morena, ninguém está ouvindo nada do que você está falando aí. Você está se Falando só. falando sozinho aí. Sim, eu quero fazer uma pergunta. Pode fazer. Estamos falando em negócios, somos grandes empreendedores, temos que falar de capital, temos que falar em investimento. Sim. Seria o caso, seria o caso, a linha de pensamento de vocês era comprar uma parte e a gente faz condomínio com parceria na outra parte, ou eu venderia todo para vocês e vocês faziam o empreendimento e o condomínio vocês mesmos? Qual Não. seria as propostas? A nossa forma de trabalho, tá? A nossa forma de trabalho é você fazer. Nós fazemos em seu nome, você receber, nós fazemos todo o projeto, nós transformamos isso em dinheiro. Tá? Essa é a nossa forma de trabalho. Os investimentos que tiver que fazer para transformar isso em dinheiro, nós fazemos. Mas as pessoas que vão comprar e vão pagar diretamente para você. Você conseguiu entender, não? Não peguei Eu tô- muito, não. Digamos que eu chego aí e faço um contrato com você, onde eu vou transformar isso aí naquilo que é o seu sonho. Eu faço os projetos, eu aprovo, eu faço tudo.
sabe? O pagamento de tudo que eu vou fazer é metade da sua área, o resto é seu. Entendeu agora? Entendi. Você consegue as licenças, você consegue pegar a matrícula, a escritura, o registro da área, lógico que a primeira coisa é esse, senão ninguém compra. E você investe, fica com a metade da área para você. Você constrói as casas. Isso, pronto, você entendeu. É isso aí. Aqui no passeio 3D, tá? Você vai ter exatamente, ó. Você está vendo o que está aparecendo aí para você, não? Sim, estou vendo. Novas capitais, via. Isso. Isso aqui é um loteamento que está em 4 etapas. Você tem aqui para milionários, você tem para classe média e você tem para os pobres. Então depende tudo do tamanho do terreno. Uhum. Você depende do tamanho do terreno, o que você realmente vai fazer. Conseguiu entender agora? Consegui. O que você vislumbra para o Distrito Federal e nossa área que agora é a área que até o governador comprou 10 hectares aqui perto e está todo no nome de laranja e está comprando? Olha aqui, ó. O que Tem eu um. vejo aí, o que eu Ah, vejo aí é o seguinte: o ideal para nós seria ter os dois juntos, tá? Você está vendo aí, um avião e um alto e foguete, médio. tá? Um avião e um foguete. É o logo do lado esquerdo aí, no início do passeio, você está vendo aí, ó, ao lado esquerdo, um avião e um foguete. O foguete é a sede federal e o avião seria a distrital, mas não cabe os dois no seu terreno, sabe? Eu vejo a possibilidade de nós fazermos só o foguete aí. E aí É, você tem toda uma entrada de condomínio, aí você tem um primeiro condomínio do lado direito, um do lado esquerdo, um no fundo e outro aqui. Quer dizer, você tem uma rotatória e você tem 3 opções. Você não tem área de terra para essas 3 opções, entendeu? e A nem área dá de terra. certo. É igual o senhor falou, uma pessoa de classe média, média alta, não vai querer estar no meio dos pequenos. Não, não vai, entendeu? Ou é Então, um ou é eu acho, outro. eu acho que se nós fizermos, se couber aí a nossa sede federal, tudo que sobrar dá para fazer o loteamento. Ao redor dela, você está entendendo? Porque Hum, é ela que vai valorizar o local. E aí a pessoa tem certeza que não vai ser invadido por baixo padrão. é. Pergunta que não quer calar. Além você entrega, já perguntei, você já respondeu, você entrega a minha parte, é, as casas, vamos supor que de médio padrão para cima, pronta. Você faz uma a uma ou faz, eu tenho por exemplo, vamos fazer 5 primeiro. A ideia é não fazer as casas, tá? A ideia é fazer o condomínio. As casas, cada um faz a sua. Eu não sei se Brasília dá certo, porque Tá? Brasília o pessoal não tem muito tempo. Eles preferem a casa, sério, que eu tenho Não, mas andado no você tá falando de um público diferente. Nós não estamos pensando num público que vai morar numa casa todas iguais. Isso é coisa de pobre. Rico não quer casa igual. no telefone tocou. É, O mas rico não assim, quer igual. O que você tem que ter é um condomínio fechado com normas, tipo, a casa não pode ter menos do que 300 metros quadrados, não pode ter mais do que 2 pavimentos, entendeu? Não pode ter muro. Então, são detalhes que o rico hoje quer. Ele quer morar num condomínio onde ele tenha lá um porteiro que abre, que fecha para ele. Então, mas isso tudo depende de olhar o local onde você está. é. E outra pergunta, por favor. Por exemplo, digamos que a gente trabalha em 2 hectares, vamos supor 20 mil metros. Você ficaria com a metade, como já foi dito, 10 mil metros para fazer sua sede e o que você pretender, e eu faria um condomínio de 10 mil metros. Vamos supor que eu faria 10 casas de alto nível, que também é a mesma coisa de fazer 20 de nível médio.
O- Digamos, estou dando um exemplo. Deixa eu só te falar, eu sei onde você quer chegar. Quem vai responder isso não somos nós. Quem vai responder isso é a máquina de somar. Se nós fizermos um condomínio aí alto padrão, que cada terreno vai custar 1 milhão, e na nossa frente tiver um melhor do que o nosso, que custa 500, inviabilizou, tá? De repente, É, se você fizer todo o terreno, se fizer tudo o terreno de 200 metros quadrados, entendeu? E atingir o valor que você pretende, torna-se melhor fazer terreno de 200 metros do que alto padrão. Alto padrão você vai precisar de no mínimo 500 metros de terreno. outra coisa importante que também que tem que falar para vocês pensarem, é preciso alertar disso, que aqui é uma área agora que entrou no PEDOT como zona urbana e agora em junho vai para a Câmara. Já está aprovado, já só vai passar por lá pelas assinaturas para ir para o Diário Oficial. E aqui nós temos o aeroporto próximo, né? Próximo daqui, o aeroporto de cargas. Os empresários estão tudo vindo. E não tem na nossa região, não tem um hotel de 4, 5 estrelas, não tem nem de 3. Não tem uma pousada, não tem nada disso para o lado de cá. E os empresários estão chegando. Seria também de pensar, só estou dando essa dica para ir O pensando em que tudo. você falou acendeu uma outra luz aqui. Nós estamos falando em condomínio residencial. De É. repente, o interessante aí seria fazer vários galpões para alugar para as empresas. É, tem isso também, que também eu já tinha pensado, mas não quis falar. Hoje eu não pensei realmente, mas já tinha pensado e conversado isso com o meu esposo. Bom, então eu acho que se devíamos sentar pessoalmente, se eu viria, almoçava aqui conosco, nossa vida aqui, ver como que é, ver o terreno, ver tudo e saber se procede, se não procede, se é uma furada, se é uma boa, acho que dá, que não dá, dava para fazer isso, vamos analisar aquilo outro. Posso mandar a localização em tempo real para o senhor já ir olhando. E também queria perguntar essa pergunta que eu falei que não quer calar, que é importantíssima. Nisso tudo, nessa negociação, no meio dessa proposta, deverá entrar um capital para a Clarete inicialmente? Por quê? Porque Clarete não é uma empresária, só tem uma cooperativa sem fins lucrativos que não pode nem ter lucro. É aquelas coisas mirabolantes. E precisa se autossustentar e fazer disso girar para ter qualidade de vida e condições, e um capital também, na verdade, que ninguém aqui é menino para não saber que precisa ter alguma coisa nesse sentido. O que que o senhor acha? O senhor pensa nisso ou tem uma resposta já de imediato? Tem uma resposta. Agora, isso é um negócio, não é um sacerdócio. E você não faz negócio Exatamente. se não falar em dinheiro. Deixa eu avaliar, sentir a presença a situação da sua área, mas com certeza virá dinheiro na frente também. Alguma coisa tem que vir, senão o negócio não vira, né? Manda. Bom, Você tem alguma parte frente para a BR ou nada de frente para a BR? tenho, mas eu tenho assim, ó. Quando desce a via, que eu já pedi para enlarguecer a minha via, e posso pedir por escrito agora, eu acho que o senhor devia vir aqui para a gente, às vezes, se der tudo certo, já também tomar as providências cabíveis, pedir. Eu tenho um negócio que chama porteira para dentro, e a administração sempre gosta de estar fazendo o que eu peço. E a gente também pode pôr máquina e arrumar. Eu tenho de frente para a via, ela não chega encostadinho na BR, eu achei foi bom. Porque se encostar na BR é perigoso até um acidente, um trem, um capotamento. Então tem que entrar um pouquinho, tipo uma coisa aí de uns, será que dá 100 metros? Uns 100 metros. E aí você tem toda a minha parte assim, daqui para lá, todas, mais de quase 200 metros de frente Para a BR. da BR.
Então, Só tem eu. então nós vamos conseguir ter uma visibilidade para a BR. Vai, É. Muito vai. interessante a sua área. Eu acho que as chances de nós conseguirmos fazer negócio são enormes. Tomara. Eu tô para negócio, viu? E esse Se alinha, ano, se alinha aí com a Morena, para nesses dias que eu vou estar aí, é 4, 5 e 6. 4 é um domingo que eu vou dar uma palestra aí, mas depois da palestra eu acho que daria para fazer essa visita aí é. e conhecer a área. Que aí Porque no dia 11 eu tenho que estar no Goiás, porque eu vou fazer um evento para quase 50 mães. Então teria que ser. E eu quero ir um pouco antes para já está preparar isso. convidada, já tá convidada para o nosso evento aí do dia 4, que é de mulheres também, não é, Morena? Aí, tá bom. Morena é a responsável por me levar. Ué, pode ser dia 4. Aí o senhor vai para o evento, passa a tarde aqui, chega mais cedo para poder dar tempo de ver, porque escurecendo fica difícil, né? E fica combinado assim, então. Então tá bom. Morena, cuida disso para nós. Helena, Morena, desliga seu vídeo e tenta falar. Vamos ver se melhora. Qualquer coisa eu falo com ela e a gente combina. Fala, Morena, vamos ver se agora vai melhorar. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Não é o vídeo, é a posição, quer ver? Não, Morena, deixa você vir. Quando você falou sem o vídeo, a voz ficou normal. Aí, aí. Corta o vídeo, corta o vídeo que vai dar certo. Pronto, pode falar que agora. Amanhã esse problema já estará resolvido. Então tá bom, já te ouviu. Você combina com ela dia 4 depois do evento lá, para a gente dar um pulo e conhecer a área dela? Com certeza. Eu irei para o evento junto com a professora Clarete. Encontraremos lá. Então tá bom. Você já tem a programação? Qual é o horário da minha palestra? Qual não é? Não, porque o Serra só faz a programação faltando 15 dias, mais ou menos. Assim, a Bom, programação de você já, horário. você já tem Horário a para resposta. Você já tem a resposta se a Rosângela, lá da Secretaria da Mulher, vai receber a comenda dela lá, ou por enquanto o certo só o Serrinha e ela o. tá confirmada lá no evento. Não, mas pergunta se ela vai receber a nossa comenda, porque eu tenho que mandar fazer as medalhas. Amanhã mesmo eu resolvo isso. Eu mandei para a Eduarda, que é a secretária dela, e estou só aguardando a resposta. Então tá bom, combinado. Clarete, Clarete, Clarete. Clarete. Até dia 4 nós nos veremos pessoalmente, tá bom? Tá bom. Ah, presidente, Sim. eu tenho uma reunião com a Renata na quinta-feira. Então você se alinha com a Renata para saber, porque eu tenho que tomar providências para poder fazer a aclamação dela lá. Inclusive, aí você vai ter que alinhar o horário, né, com o Serrinha, por Isso, causa da agenda isso. dela. Aí você já alinha com o Isama também. Por enquanto são só os três, né, que estariam sendo condecorados nesse dia. Tá ótimo. Fica na paz do Senhor. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço a todos pela confiança. Acredito que nós possamos fazer bons negócios, bons acordos, bons trabalhos. Meu nome é Pronto. Se não der, a gente faz amizade e façamos outras coisas juntos, mas eu vou lutar para fazer esse projeto. Eu quero muito desenvolver e melhorar. E esse é o ano, porque é igual o senhor João Mateleno disse, a política está vindo aí, depois vai parar quase tudo, ninguém faz nada, ninguém assina nada, todo mundo viajando para fazer campanha.
e vai virar uma problemática. Eu acho que é esse ano que a gente tem que dar início e segmento, início, meio e fim nos nossos projetos, nas nossas coisas, É, mesmo o que momento seja é particular. esse, o momento é esse, você que já vem do segmento cooperativa, já vou lhe adiantar que é quase que certeza que para nós transformarmos isso aí neste empreendimento, nós teremos que criar uma, tá? Pois é, já está pronta desde 2018. E o É só, endereço é aí? é só adaptá-la, né, em algum, em algum processo. Isso. Aí Eu, ela se é, transformaria em habitacional e as pessoas, ao invés de comprar o terreno, vão virar cooperados e aí eles vão ter o terreno deles. Essa parte é, a gente domina muito bem, entendeu? Nós podemos abrir ruas, porque rua dentro de uma área de terra é considerado servidão, e você não pode vender para mais de 10, porque se você vender para mais de 10 dá loteamento, mas se você vender para 10, esses 10 vender para mais 10 são 100. E a gente tem experiência no que nós estamos fazendo aqui, tá? Pode ficar tranquila que tá. Inclusive, só para lembrar, eu já ia aproveitar o computador aberto, porque eu tenho que mexer no estatuto dela. Por quê? Porque agora, logo em maio, junho, já vai abrir outro edital da Caixa Econômica, né, da Caixa não, do Ministério, para esse projeto de casas, Brasil afora. E aí eu tenho que mudar uma parte lá do estatuto que está dizendo que tem sobras, as divisões de sobras. E eu vou mexer nisso e mudar também o presidente. Eu vou ser a presidente dessa cooperativa agora. Então seria o caso também, já pensando nisso, de virar uma construtora, alguma coisa nesse sentido. né, seria o caso de você não mexer até a nossa reunião, tá? Dia Porque 4. isso, nós poderíamos utilizar ela para fazer todo esse empreendimento. Aí o governo vai passar longe, ele não pode fazer nada. Então estou esperando. Vou esperar então. Você me diga uma outra coisa aqui. A terra é de herdeiros, não? Não, a terra ela era uma terra pública. Ela era uma terra que foi desmembrada de Lusiânia, da fazenda de Lusiânia, Goiás, para o Distrito Federal. Ela chama Papuda 1. E aí ela foi feita essa terra para poder, a Terra Cap doou essa terra para a Secretaria da Agricultura para ela fazer o PRAT, Programa de Assentamento programa de assentamento, não sei o que lá, esqueci agora. Enfim, para pessoas. De repente, eu, que sou louca, falei: eu não vou passar nisso, porque você tem que ser pobre de uma Redeci, você não pode ser funcionário público, você não pode ser nada. Então, eu batalhei muito e daqui de casa sabendo que ia ter as reuniões, solicitei, façam reuniões e pede na reunião, escreve numa ata, devolve essa terra para a Terra Cap. Porque senão aqui tem juiz, policial, professores, um monte de gente, CNPJ, que não ia passar, não ia ser aprovado. Então a terra foi devolvida através dessas CPAs, que é a ata, né? As 3 atas, foi devolvida para a Terra Cap. Sendo da Terra Cap, não pode fazer prate. Então, na Terra Cap, quando a terra vai para a Terra Cap, chama regularização fundiária. Aí eu dei entrada no meu processo para regularização fundiária, onde todo mundo, e dei também de 40 pessoas, 40 famílias, e nosso processo é de regularização fundiária. O que o governador fez? O governador foi muito cobrado para regularizar as terras do DF. O que ele fez? Ele derrubou uma lei que Brasília não tinha como se regularizar, era impedido, era tombamento público, não sei o quê. Ele derrubou, os deputados votaram, e aí ele fez uma lei, que eu também participei sem ter ido lá, eu não sei explicar isso, pela data, que eles queriam pôr até de 2012 para frente, para trás. Tipo assim, a lei dizia que quem estava de 2008 até 2009 não tinha direito de regularizar. Aí nós fizemos uma lei, eu fui do co-participante, pedi para pôr lá 2015. E a lei veio que quem está de 2016 na terra, na área, para trás, 2016 para trás,
tem direito da terra, de regularizar a terra. Nesse meio tempo aconteceu aquilo, aí o governador também foi e abriu um outro setor, tirou da Secretaria da Agricultura, porque todo mundo estava reclamando da Secretaria da Agricultura, aquilo que você falou, coisa de governo, o povo acha que é dono e não faz, não trabalha, não, só está lá para dizer não. Abriu um escritório, um núcleo, onde lá tem Terracap, IBRAM, Secretaria da Agricultura, Emater, todos os órgãos ali para poder regularizar as áreas das pessoas. Então, o advogado de lá me deu um documento que eu não tinha, dizendo, agora isso aqui é seu, ó. Você tem esse documento? Não. Que era os editos dos desembargadores dizendo que eu estava na posse da área. E aí, quer que eu vou lá para assinar. Eu não quero assinar nada. Eu não vou assinar. Eu prefiro, assim, pegar alguém que vai lá, resolve, vai na Terracap. Soube agora que a gente paga um valor. Dizem que é o valor da terra nua. Perguntei que é o mesmo valor do INCRA. E eu fui no INCRA e perguntei qual o valor que eu teria que pagar por hectare na minha terra para poder pegar a matrícula, a escritura. Qual é o valor da terra nua que se paga na Terracap? Ele disse. O valor da terra nua hoje é 2.500, alguma coisa assim. Por hectare, ele falou, não, toda. Sua área tem 4 hectares, toda. Eu fiquei impressionada, achei que... Porque eu falei com gente que tem anos dentro do INCRA. E o DF vai cobrar o mesmo preço que o INCRA cobra. Só que, claro que quando eu chegar na Terracap, eles vão querer os 60 mil deles brincando, sem choro, para me dar uma anuência para eu ir no cartório fazer minha matrícula, desmembrar a matrícula minha da geral. E aí é aí que começa a minha peleja, que eu não vou ficar falando, não, que eu sou forte. E por aí eu quero. Essa parte que se deixa que a gente vindo a fazer negócio, a gente cuida de tudo isso aí. Pode ficar tranquilo, a gente cuida de tudo isso aí. Faz parte do nosso... Vocês não têm árvores aí, não, né? Cerrado, né? Cerrado. As árvores são pés de mangas, que pode tirar, era 120 pés, eu tirei 60 para plantar maracujá, deixei 60. Mas já está podre, já está velho. E as árvores do cerrado que não tem problema, dependendo do que for fazer, a supressão do cerrado. Aí, essas licenças eu acho que é mais fácil para vocês. Tá bom. Combinado, então. Até dia 4. Morena, cuida disso. Então tá. Grande prazer, obrigado. Prazer é meu. Tchau. Historicamente, em nosso país, à frente de uma grande marca, sempre existe um grande nome. Quando esse nome é mesmo grandioso, sua mensagem fica gravada sempre como um grande símbolo. E assim como diz o ditado, para bom entendedor, uma palavra basta. O Sebastian sempre representou muito bem uma delas, que acabou virando moda. Mais do que isso, virou tendência e estilo. Agora, ele está de volta como comendador do Elo Social Brasil e, como não poderia deixar de ser, está envolvido com a moda, que hoje é a mais clara tendência mundial: sustentabilidade. À frente do Grupo Iner, inserido nessa tendência, ele está trazendo a solução mais emergente para nosso meio ambiente. Uma rede, o elo social que gera benefícios para a comunidade e centenas de empregos diretos. Sempre com muito talento, raça, ginga e brasilidade, essa moda já pegou. Sebastian e Grupo Iner, passando o Brasil a limpo. Grupo Iner, ecologicamente correto, socialmente integrado, economicamente viável.